Olá! Hoje, a gente vai conhecer a história de uma parte imensa e super importante do mundo que, para muita gente, é como se nem existisse. Não é uma floresta super fechada, mas sim uma fronteira esquecida, e o futuro dela está sendo decidido neste exato momento. Pensa rápido. Quando alguém fala em natureza no Brasil, o que vem à cabeça? A floresta amazônica, certo? Ela está sempre nas manchetes, nas discussões sobre o meio ambiente. Mas e se eu dissesse que existe um outro bioma, gigantesco, super antigo, que está desaparecendo num ritmo ainda mais rápido? Pois é, esse é o Cerrado. Ok, vamos direto ao ponto. Essa frase aí de um estudo de 2005, de Klink e Machado, é o centro de toda a nossa conversa. Durante décadas, enquanto o mundo inteiro olhava para a Amazônia, o cerrado estava sendo destruído em uma velocidade ainda maior. É uma realidade chocante e é isso que a gente vai desvendar agora. Então, o que é exatamente o cerrado? E por que o desaparecimento dele é algo tão sério? Se preparem, porque a riqueza que está escondida ali é, simplesmente, de cair o queixo. O cerrado é imenso, cobre mais de 2 milhões de quilômetros quadrados bem no coração do Brasil. E não é uma paisagem única, não. É um mosaico complexo, com vários ecossistemas diferentes. E o mais importante, ele é oficialmente reconhecido como um hotspot, ou seja, um dos lugares com a maior riqueza de vida no planeta, e também um dos mais ameaçados. E olha só que fato impressionante que define bem o cerrado. De todas as savanas que existem no nosso planeta, nenhuma, absolutamente nenhuma, tem uma variedade de plantas tão grande quanto a do cerrado brasileiro. Agora, vamos dar uma olhada nesses números. São mais de 7.000 espécies de plantas, centenas de mamíferos, aves, répteis, anfíbios. Mas o que realmente chama a atenção é aquela última coluna direita. Ela mostra a porcentagem de espécies que são endêmicas, ou seja, que não existem em nenhum outro lugar do mundo. E essa imagem aqui deixa isso claríssimo. Quase metade de todas as espécies de plantas do cerrado são exclusivas dali. 44%. Isso significa que, quando um pedaço do cerrado some, é um pedaço único da vida na Terra que some para sempre. Bom, a gente já entendeu que o cerrado é um tesouro. Agora, vamos para a parte difícil, que é encarar a realidade do desaparecimento dele. Os números que vamos ver agora contam uma história de transformação numa escala que é quase inimaginável. Olha, essa imagem fala por si só. É brutal. Da área original de mais ou menos 2 milhões de quilômetros quadrados, hoje resta menos da metade. Em poucas décadas, mais da metade desse bioma milenar foi completamente transformada. Mais de 55%. Em 2005, essa já era a estimativa da área do Cerrado, convertida para pasto e agricultura. Para a gente ter uma ideia, isso é uma área quase 3 vezes maior do que tudo que já foi desmatado na Amazônia brasileira até aquela data. E o ritmo da perda também é assustadora. Uma taxa de desmatamento de 22 mil quilômetros quadrados por ano. Isso é mais do que as taxas anuais de desmatamento na Amazônia na mesma época. A destruição não foi só grande, ela foi incrivelmente rápida. E talvez o número mais revelador, mais absurdo de todos, seja este aqui. Apenas 2,2% do cerrado estão legalmente protegidos. Agora, compara isso com a destruição de mais de 55%. E a diferença fica gritante. O esforço de conservação foi historicamente muito, mas muito menor que o tamanho da ameaça. Tá, mas o que está causando essa transformação gigantesca? Vamos analisar agora as principais forças que estão redesenhando a paisagem do Cerrado. As principais ameaças são um conjunto de fatores, um ligado ao outro. A conversão de terras para agricultura, principalmente soja e para pastagens de gado, são os grandes motores. E isso acaba levando à erosão do solo, a incêndios mais fortes e, um ponto-chave, a invasão de espécies que não são dali. E aqui tem um detalhe super interessante que mostra como uma suposta solução virou um dos maiores problemas. Vários capins africanos foram trazidos para cá porque eram ótimos para o gado. O problema? Eles também são incrivelmente agressivos, se espalham para fora das pastagens e acabam sufocando a vegetação nativa. E isso cria o que os ecólogos chamam de um ciclo vicioso grama-fogo. Funciona assim. Primeiro, a vegetação nativa é retirada. Segundo, os capins africanos são plantados. Terceiro, eles crescem muito, acumulando uma quantidade enorme de biomassa seca, que é basicamente mato seco. Na época da seca, isso vira o combustível perfeito.
O resultado: incêndios muito mais quentes e intensos do que o fogo natural ao qual o cerrado está acostumado. Esse fogaréu acaba matando as plantas nativas e, por ironia, ajuda ainda mais os capins invasores a se espalharem. E o estrago, pessoal, não é só na paisagem. A gente está falando de impactos em cascata, que afetam a água, o clima e a própria vida. Mas a gente vai ver também sobre uma corrida recente para tentar salvar o que sobrou. Perder o cerrado significa perder um tesouro genético, como os parentes selvagens da mandioca, que são vitais para a nossa segurança alimentar no futuro. Significa ameaçar a água que abastece grandes cidades brasileiras. E significa liberar muito carbono, já que até 70% da biomassa do cerrado, o material orgânico dele, está guardado debaixo da terra, em suas raízes profundas. E aqui vem um dado que mostra uma falha gigantesca na proteção. Mesmo com as poucas áreas protegidas que existem, 1/5 das espécies únicas ou ameaçadas do cerrado não estão em nenhuma delas. Elas vivem em terras sem proteção nenhuma, completamente vulneráveis ao avanço da agricultura. Mas a história não acaba de um jeito tão triste. Diante do tamanho da crise, surgiu um novo senso de urgência. ONGs, governos e até o setor privado começaram a se mexer, buscando criar corredores ecológicos e fortalecer as poucas áreas de proteção que já existem. E é aqui que a gente chega no coração do problema. Como é que a gente pode conciliar as forças econômicas poderosas que empurram a transformação do cerrado com a necessidade urgente de preservar essa biodiversidade que é única no mundo? De um lado, a gente tem uma agricultura super lucrativa, um pilar da economia brasileira que alimenta milhões de pessoas. Do outro, uma biodiversidade com valor que não dá nem para calcular, que sustenta o nosso clima e a nossa água. O futuro do cerrado depende do equilíbrio que a gente conseguir encontrar entre esses dois pontos. E olha, não dá para fugir dessa realidade. Como os próprios autores do estudo apontam, a pressão sobre o cerrado não está diminuindo. A demanda por comida e por produtos agrícolas significa que a expansão vai continuar e os impactos vão vir junto. O grande desafio é como gerenciar essa expansão de um jeito que não apague o que ainda resta do bioma. E no fim das contas, a gente fica com essa pergunta, que não é uma questão só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. O cerrado é um pequeno retrato do maior desafio do nosso século: encontrar um jeito de sustentar a humanidade sem destruir os sistemas naturais que sustentam todos nós. A história da fronteira esquecida do Brasil ainda está sendo escrita.